Fala galera, eu sou o Patrick. E eu sou a Ayla. E hoje é o 5º dia da leitura da Bíblia em 90 dias. Sim, nós começamos esse desafio e vamos terminar. Bate aí. É nóis. Se você quiser entrar no desafio também, você pode pedir aí nos comentários, em algum lugar das redes sociais, se você tem meu WhatsApp, pede no WhatsApp, enfim, o cronograma e entra com a gente que ainda dá tempo de você conseguir ler a Bíblia toda em 90 dias. Hoje é o dia 5 da leitura da Bíblia e hoje é o dia que devemos terminar de ler Gênesis. Sim, Gênesis. E cara, nós escolhemos alguns temas para abordar sobre Gênesis e o primeiro tema que nós precisamos abordar em Gênesis, que a gente acha muito importante é... A criação. Assim, ó, aparecendo assim, querido. Haja, querido. Mas, gente, é sério, é incrível como todas as coisas se formaram a partir de como Deus falou, simplesmente de uma palavra de Deus. Ele falava haja e as coisas são feitas, são criadas, elas são manifestas. É incrível isso, como tudo é feito. O interessante da criação é que a própria matéria-prima para criar todas as outras coisas foi o próprio Deus. Ele se usou como a matéria para fazer todas as outras coisas. Então, tudo que nós vemos hoje, tudo que nós conhecemos, vem dele, tem origem nele. Porque todas as coisas são feitas porque estavam guardadas durante toda a eternidade dentro dele. E ele apenas expôs isso ao mundo. Ele colocou para fora o que ele tinha por dentro. Então, hoje a gente vê externamente o que ele guardou internamente. E isso é lindo demais, mano. Saber que você veio dele a partir do sopro que estava dentro dele. Então você faz parte daquilo que ele é. E, mano, que coisa linda, cara, pensar nisso. Ele criou tudo. Até um lindo jardim. Cara, eu imagino que esse lugar foi o lugar mais bonito que houve na Terra. É só lembrar de Nárnia, assim, parecia tudo com Nárnia. Você não vai cortar essa parte, querida. Parecia tudo com Nárnia. E eu imagino que lá fosse o lugar mais lindo que já existiu até hoje na Terra. Até hoje. E ele colocou o homem para cuidar daquele lugar. Ele colocou o homem para dar nome aos animais, para cuidar de todas as coisas que aconteciam lá no jardim e tal. Só que ele começou a observar que o homem andava muito sozinho, que o homem não tinha uma companhia. Então ele fez o quê? Vou botar esse homem para dormir, vou dar um negocinho nele aqui, um chá de boa noite, e tirou uma das colunas dele. Das colunas? Aí o homem ficou aleijado depois disso. Paraplégico. Aí o homem não manda mais. E Deus foi lá e pegou uma das costelas de Adão, mano. E daí ele formou a mulher. Yes! A mulher foi criada. E tudo ficou lindo. Eles conversavam, procriavam. Mas, sim, tem um porém. Infelizmente tem um porém. Um dia Deus disse a Adão para que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok, eles continuaram vivendo, passeando e tal. Sendo que um dia a mulher... Então a mulher tava de boa lá, passeando pelo jardim, procurando os produtos para hidratar o cabelo. E aí, quando ela chegou lá na árvore de babosa, né, que é super hidratante, tinha uma serpente. E a serpente disse... Ei! Oi! E aí, amiga? Como é que Oi! você está? Tô bem, amiga. Quanto tempo que eu não te vejo, amiga? Olha aqui, tem uma tendência pra você hoje, pra você ficar filé no verão. Isso aqui, ó, é delicioso, coma. Mas se eu tocar eu vou morrer, Não morre não, eu tô aqui, olha. Morre. Amiga, tu acha que eu te darei alguma coisa pra tu morrer? Coma. Eu disse que se eu tocar eu vou morrer, amiga. Eu não vou tocar, não. Não morre não, a gente vai ficar sabendo de tudo. Isso aqui abre um conhecimento, isso aqui expande, isso aqui deixa a gente vivo. Coma, é gostoso, dá padrão também, cada um vai adorar. Dá padrão. Isso aqui vai ficar uma delícia, come. Come pra você ver se é gostoso. Come que é gostoso. Come, vai, leva pra Adão, leva também Adão. Adão! Isso aqui tem cara de Querido, Adão! Oi, Olha mulher! Olha que delícia! Mas mulher, isso podia comer, mulher? Isso aqui não era aquela lá que não podia? Mas a serpente deu e tá uma delícia, experimenta. Mas mulher, você comeu?
E você não morreu? Não morri. Deus deve ter mentido. Meu Deus. Então eu vou comer. Experimenta. Ai, mas Deus falou que não pode. Experimenta logo, mano. Ah. E aí? Adão? Meu Deus, ele tá chegando, eu tô pelado. Misericórdia. Ai, Adão, cadê você? Ô, Senhor, eu tô aqui. Como? Por que tá se escondendo? É que eu tô nu, eu tô pelado. Eu tô aqui com o negócio de fora. Eu tô ruim. Como você sabe que você está nu, Adão? Ah, aquela mulher, Senhor, a mulher que tu deu aí pra mim aí, ó. Ela me fez eu comer aquela plantinha, aquela fruta que tu falou que eu não podia. Aí agora eu tô assim, ó, eu tô pelado aqui. E com isso, todos eles foram expulsos do jardim. Sim, infelizmente, por causa do pecado que se instalou na terra, eles tiveram que sair do jardim para que eles pudessem parar de comer da árvore da vida que existia dentro do jardim. E essa árvore dava a eternidade a Adão e Eva. Então, nós começamos Gênesis mostrando o primeiro ato, que foi a criação. Depois nós partimos para o segundo ato, que foi a instauração do pecado na terra. E agora chegamos ao terceiro ato, o dilúvio. Então, todo mundo leva a história do dilúvio meio que na brincadeira, como se ela não fosse um fato muito importante da Bíblia. Quando a gente ensina assim para as crianças na salinha, a gente acha que é só uma historinha para ensinar os animaizinhos e tal, alguma coisa mais infantil. Sendo que não é, ele tem toda uma história em todas as genealogias que vão vir depois dele, e também um fato muito histórico na Bíblia, de grande peso espiritual e também arqueológico. Então, nos tempos de Noé, o pessoal estava muito doido. Muito doido mesmo. Hoje em dia a gente já conhece o povo meio maluco por aqui, né? Meu Deus! Mas naquela época a galera conseguia exceder quase o limite que Deus dava de pecado pro povo. Então tava uma coisa muito maluca. E Deus, ele tava irado e tinha que descarregar a raiva dele. Mas até que aí, quando ele tava passeando assim do alto, lá no céu, olhando pra criação, e ele achou uma coisa boa na terra. Ele achou Noé. E assim ele teve misericórdia, porque ele olhou para Noé e se lembrou do princípio e por que ele fez o homem. Ele viu que ainda era possível o homem se relacionar com Deus, que ainda tinha alguma chance de alguém ser fiel. Então, por causa disso, ele ordenou Noé a criar uma arca para tentar salvar o máximo possível e para salvar também os animais. E a história da arca, ela é meio louca se você olhar de olhos nus assim. Imagina um cara hoje se levantar e falar: mano, Deus falou comigo que eu preciso criar uma arca. Criar uma arca grande o suficiente para que todos os animais caibam dentro dela. E que eu e você, se quiser entrar também, possamos habitar e morar juntos lá dentro até que o Senhor mande chuva e inunde toda a terra. E tudo será consumido pelas águas. E depois nós vamos viver num novo mundo, numa nova terra. Cara, esse cara ia ser internado com certeza, mano. Sério. E sem falar que o dilúvio, cara, já mostra o que Deus quer fazer lá no final em Apocalipse, com a vinda de Jesus. Que ele quer salvar a gente desse dilúvio. Então Noé já tipifica os últimos dias. E choveu. Sim, aconteceu a chuva, Deus teve misericórdia de Noé, Deus deu graça a Noé para que ele construísse a arca, ele construiu, choveu. Choveu muito. 40 dias e 40 noites chovendo, chovendo e chovendo. Eles ainda esperaram as águas abaixarem. Enfim, demorou muito, mas aconteceu. E quando eles saíram da arca, Deus fez uma aliança com Noé. Deus colocou um arco-íris no céu para que nós possamos lembrar, sempre que olharmos para o arco-íris, do que Deus prometeu a Noé, que ele nunca mais faria o que ele fez naquela época. Então sim, essa terra vai deixar de existir um dia. E não será com enchente, com águas, nunca mais. Toda vez que você olhar para o arco-íris, lembre-se de Deus. Existem milhares de coisas tentando roubar princípios e coisas que Deus estabeleceu pra gente. E a gente às vezes acaba se deixando enganar por essas coisas. Mas o arco-íris, ele é um princípio que Deus instaurou para nós. Ele é uma marca que Deus colocou para que nós possamos lembrar, sempre que ele aparecer, de que existe uma aliança e que existe um Deus que cuida de nós e que ama a gente. Isso. E Noé, ele desceu da arca e ele deu um culto a Deus. Ele deu os sacrifícios ao Senhor e o tempo passou, normal. Eles estavam se adaptando na terra. Quando Noé bebeu, ele encheu a cara lá um dia desses aí
e ele bebeu pra caramba, sendo que aí ele entrou na tenda dele e ficou nu. Ele tirou suas roupas e ele acabou ficando pelado. Nisso, Cã entrou na tenda de Noé e viu ele pelado. Viu ele numa coisa que é inaceitável. E ele não só viu, mas ele chegou lá fora e falou pros irmãos que o pai dele estava nu, estava totalmente pelado. Então os irmãos dele, sendo sábios, querendo preservar e honrar o pai, eles foram de costas, assim, para não olhar para a nudez do pai com um lençol, e jogaram um lençol sobre o pai. Então quando Noé se recompôs do susto do que aconteceu, ele acabou dando uma maldição muito forte sobre a vida de Cã e sobre o seu filho Canaã, dizendo que ele seria escravo de todos os outros irmãos, enquanto todos os outros receberam bênçãos, dizendo prosperidade, de que Deus estaria com eles, de que Deus seria o Deus deles. Cã, ele foi excluído dessas promessas, sendo considerado escravo. E é incrível ver como as bênçãos e as maldições dizidas pelos seus pais, elas são tão importantes na vida da gente, que elas podem durar por gerações e gerações. E cara, isso que a gente está falando agora vai ser muito importante a gente lembrar quando a gente estiver lendo lá Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Que a gente vai começar a ver como que essas coisas que Noé falou, elas aconteceram ao longo do tempo. E esse foi o quarto ato, a maldição de Noé a Canaã. E agora chegamos ao quinto ato e nós queremos falar muito sobre Abraão. E esse cara é incrível e eu gosto muito dele. Ele é o meu personagem preferido da Bíblia, com certeza, porque Abraão tem uma coisa que me falta muito, que é fé. Abraão é descendente de Sem. Sim, Abraão é descendente de Sem, e por ele ser descendente de Sem, ele já tem uma bênção prometida para ele, já estava reservado para ele que ele prosperaria, que ele seria abençoado e que ele teria muitas coisas nessa terra. E Deus, ele é fiel para cumprir todas as bênçãos que são declaradas. E a partir disso, ele começou a instaurar o seu povo a partir de Abraão. Então Abraão é o pai da fé. Ele foi o primeiro a acreditar nas promessas de Deus, de que haveria um povo tão numeroso quanto as areias do mar. Então, ele substituiu Noé. Você pode pensar porque tiveram muitas gerações ainda até chegar a Abraão. E tiveram muitas gerações, mas elas não estavam mais debaixo da direção de Deus. Porque Deus não tem compromisso com pais que amaldiçoam os filhos, porque o próprio Deus não fez isso. Então, ele precisava de uma paternidade que fosse pura, que somente abençoasse. E o que é interessante também de Abraão é porque a meta de vida dele era a mesma meta que Deus tinha para ele. O sonho de vida de Abraão sempre foi ser pai. Se você acompanhar tudo isso, você vai ver que ele sempre sonhou em ter um filho. Por mais que ele fosse ricaço, tivesse tudo o que ele quisesse, podia ter a mulher que ele quisesse, o sonho dele era ser pai. E o mais incrível é que Deus alinhou o sonho de Abraão com o sonho dele, de transformar uma geração de filhos santos que seriam chamados os filhos de Israel, o povo escolhido de Deus. É incrível como Deus pegou um cara que a mulher dele nem podia ter filhos e falou pra ele, mano, tu vai ser pai de uma nação, tu vai ser pai de multidões, velho. Cara, Deus é incrível, mano, incrível. E então, Abraão gerou Isaac aos 100 anos de idade. Tava velho, mas a promessa se cumpriu. Veio Isaac, e de Isaac veio Jacó e Esaú, e depois veio um monte de gente de Jacó. E é isso que nós queríamos falar, porque nós chegamos no nosso sexto ato, que foi Jacó. Nós escolhemos Jacó para falar no nosso sexto ato, porque Jacó está entre Isaac e está entre José, o grande sonhador. E, mano, a história de Jacó ela é incrível, porque Jacó, ele dentro da barriga da mãe dele já foi proferido as palavras. O Senhor já dizia coisas sobre o que estava acontecendo na barriga da mãe deles. Porque eles brigavam dentro da barriga da mãe deles. Os dois irmãos já estavam lá, tipo, guerreando, tá ligado? E Deus já havia falado que o caçula iria reinar sobre o mais velho. É exatamente assim, né? O mais novo iria reinar sobre o mais velho. E a gente também sabe que Isaac amava mais a Esaú. E a sua mãe, Rebeca, amava mais a Jacó. E, mano, isso deu um problemão, velho. Quando Isaac estava prestes a morrer, ele já estava muito debilitado, a visão dele já estava muito ruim, ele não enxergava mais muita coisa. Então ele chamou Esaú, o seu filho predileto, e falou assim, mano, vai lá, caça um bicho lá e faz para eu comer o meu melhor prato, meu prato favorito, para que eu pudesse liberar as bênçãos para você. E daí Rebeca,
aquela que preferia a Jacó, ouvindo isso, disse para o filho: ei, filho, vem cá. Teu pai disse que vai liberar as bênçãos para Esaú. Só que eu quero que ele libere as bênçãos para você. Então faça o seguinte: eu vou preparar aqui uma comida que seu pai gosta muito e você vai lá como se você fosse Esaú. E, mano, Jacó fez exatamente isso. Ele pegou o prato que a mãe dele fez, levou pro seu pai, deu para ele comer e o pai liberou as bênçãos que ele tinha para Esaú, ele liberou para Jacó. E se cumpriu a palavra que Deus havia falado quando eles ainda estavam no ventre da mãe deles, mano. Cê é louco, tio. Continuando, quando Esaú ficou sabendo que o irmão dele tinha feito isso, ele ficou irado, estava doido para matar Jacó. Então a mãe dele, a mãe dos dois, mandou Jacó fugir para casa do irmão dela, para se proteger, para se esconder. E ali naquela fuga ele decidiu dormir porque ele estava muito cansado. E ele usou uma pedra como travesseiro. E quando ele dormiu ali, ele teve uma visão. Ele via uma escada no céu, anjos subindo e descendo. E nesse momento, Deus, o próprio Senhor, estava de pé diante dele e lhe anunciou. E eu quero ler aqui na King James. Está lá em Gênesis 28:13. Eu sou o Iavé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. A partir desse momento, mesmo com tudo que aconteceu de ruim, né? Porque Jacó tinha acabado de, aos olhos humanos, ele errou, né? Ele comprou a primogenitura do irmão dele, ele roubou a bênção do irmão dele, só que isso já estava predito antes mesmo dele nascer. Então, só se cumpriu o que deveria ter sido feito. E Deus foi lá e estendeu as bênçãos que ele tinha para Abraão, para Isaque, ele estendeu a bênção para Jacó. E ele nomeou esse lugar de Betel. Então também guarda esse nome, porque quando a gente chegar na parte de Ruth, você vai se lembrar porque essa terra era tão especial. Jacó, na verdade, ele morreu de medo desse lugar. E ele disse, cara, esse lugar é terrível, eu preciso dar o nome dele. E ele nomeou de Betel, que significa a casa de Deus. E depois que Jacó saiu ali de Betel, no meio do deserto, ele foi direto para a casa do seu tio Labão. E chegando perto da casa dele, ali mais ou menos num... como é o nome daquilo? Num poço. Mano, ele encontrou a mulher da vida dele. Ele chegou, olhou e pá, toma, Raquel, é você. E aí ele chegou, foi para Labão, falou, Labão, quero pegar tua filha aí, como é que nós negocia e tal. Ele, trabalhou em 7 anos. Trabalhou 7 anos, na hora lá no casamento, imaginei, já casando, sei o que lá. Chegou na hora do casamento, né, na Bíblia. Não era Ayla. Era a irmã da Ayla, sim. Jacó primeiro casou com Lia, e ele caiu numa furada do teu sogro. Então ele revoltado, ele falou, por que tu fez isso comigo, mano? Eu pedi foi Raquel, não pedi Lia. Aí o cara falou, pô, mas aqui na minha terra primeiro tem que casar mais velha, porque Lia era mais velha. Então ele foi lá e falou, então agora trabalha pra mim mais 7 anos, tá? Trabalha mais 7 anos pra tu levar a Raquel com você, beleza? Quando acabar antes do núpcias, tu pega a Raquel com você também, mas fica comigo mais 7 anos só pra tu levar ela também contigo. E aí ele foi lá, trabalhou, ficou com geral. Pegou as irmãs tudinho, pegou a família toda e levou pra sua terrinha. E aí ele gerou 12 filhos no total. É muita gente. Vamos ter 12 filhos, Ayla? Não, querido. Quantos filhos nós vamos ter? 4. 4. 4 filhos. Gostei. Ela já tá na ideia de 4 filhos. E dentre eles tinha um cara sonhador. Igual minha namorada. Minha namorada, gente, a minha namorada sonha. Mas ela sonha, tipo, eu acho que ela dorme muito. Porque aí ela sonha, gente, ela sonha. Eu não sei da onde, mas ela sonha. Ela sonha muito. E um sonho esquisito, mas ela sonha muito. Sonha ou não sonha? Sonha. Muito, muito. Assim como sonhava José. José era conhecido como sonhador e um desses sonhos ele deixou meio que a população dos irmãos dele meio triste, porque, né, 11 irmãos é muita gente, né? Então a população ali de irmãos era meio que uma cidade, tá ligado? Só de irmãos de José. E eles ficaram tristes porque ele acabou vendo que José iria governar sobre os seus irmãos. E em outro sonho ainda, ele via que José estava à frente até do seu próprio pai. Tipo, ele estava com um poder de autoridade acima do seu pai. E isso causou meio que uma revolta no meio de todo mundo, assim. E ele já era meio odiado, porque era o preferido de Jacó, por ser filho de Raquel, que era a mulher que ele sempre quis ter, né? Então os outros filhos já eram meio que... odiavam ele e tal, não sei o quê. E Raquel também não podia ter filhos. Então, tipo, quando Deus abriu a madre de Raquel, ela gerou José. Verdade. Então era ainda mais importante
por causa disso. Mais louco ainda. E aí os outros ficavam pra morrer com ele, mano. Você é louco. Passando tudo isso, os irmãos dele venderam eles por uns carinhas que estavam indo lá pro Egito. Os carinhas que estavam indo lá pro Egito venderam ele pra Potifar. Potifar cuidou dele e tal. Rolou uma treta lá com a mulher de Potifar. A mulher disse que queria pegar ela, que pegou ela. Ele disse que não. Daí Potifar botou ele na cadeia. Na cadeia, ele ficou lá e tal. Mas José era tão loucão, tão abençoado por Deus. Deus era tão sobrevivido de José, que até na cadeia ele chefiava os caras. E aí chegava na cadeia, veio o copeiro, veio o padeiro, tiveram sonhos, sonharam. E ele ia lá e interpretava nos sonhos. E aí aconteceu tudo de novo. E aí eles foram. E aí o padeiro esqueceu do bagulho. O padeiro morreu. O copeiro esqueceu o sonho que ele tinha revelado lá, porque ele mandou. Pô, quando tu for lá, acontecer aquilo com você, lembra de mim, fala lá pro faraó que era eu que tava lá no bagulho. Aí ele não falou, esqueceu. 2 anos depois o faraó teve um sonho. Ah, mulher, o faraó teve um sonho, mano. Ele viu as espigas magras comendo as espigas gordas. Ele viu as vacas magras comendo as vacas gordas. Ele ficou maluco, ele chamou os sábios, os poderosos. Vem todo mundo, vem geral, fala que qual é o sonho, qual é a interpretação desse sonho. E ninguém sabia dizer qual era a interpretação do sonho de faraó. E aí que copeiro se lembrou de tinha um cara lá na cadeia que um dia havia interpretado o seu sonho e tinha acontecido da forma como ele havia falado. Então o faraó manda chamar José. José vai até faraó, revela o sonho dele. O faraó fica feliz com a forma como ele tinha revelado, porque ele falou, sim, sinto paz nessa coisa aí. Sinto Jesus nessa parada aí. Sinto sim. Aí ele foi lá e falou, mano, você agora vai começar a administrar minhas paradinhas aqui. Então tudo que acontecer aqui nessa terra vai ser por meio de José. E José, ele governou o Egito. José foi o governador do Egito, mano. Você é louco. E mais loucura ainda. Mano, mais loucura. Parece novela da Record. Não sei por que parece novela da Record. Chegou uma época, 7 anos de fome, velho. E todos os povos em torno do Egito, eles tiveram que ir até o Egito para poder comprar comida que José havia estocado. E aí, nessa história toda, chega os irmãos de José, que nem se davam conta de que ele ainda estava vivo. Porque eles realmente achavam que ele já tinha sido escravo, estava sendo morto já e tal, depois que eles venderam. E aí, começa toda aquela revelação, aquela história linda de amor, e aí ele prende, aí vem o Benjamim, e aí depois vem os pais, e eles finalmente vão morar no Egito. Na cidade de Gozém, que era uma das melhores terras do Egito. E como todos os irmãos tinham costume de serem pastores, deram uma terra que era de costume para essa prática. E também os egípcios eles não sentavam junto com os pastores, porque eles achavam isso desonroso. Então era uma terra já própria para pastores, apesar de ser muito rica, era uma terra que não tinha muito contato dos egípcios por causa desse costume. E chegamos no final dos nossos 6 atos de Gênesis. Sim, nós dividimos Gênesis em 6 atos e nós contamos para você o que nós mais achamos interessante. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido e que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre Gênesis junto com a gente.